Oi gente, bom dia, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal e hoje já vou iniciar com um questionamento. Levanta a mão quem já tentou iniciar uma alimentação mais saudável e fracassou. Então, gente, eu também, mas a partir do momento que eu entendi que ter uma alimentação saudável é uma construção diária, eu consegui adquirir isso para a minha vida e manter a longo prazo. Então, hoje eu vou te passar 5 dicas que me ajudaram a ter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Uma boa alimentação tem o poder de melhorar nossa qualidade do sono, nosso equilíbrio hormonal, fortalecer nosso sistema imunológico, prevenir doenças e auxiliar no nosso equilíbrio da nossa saúde física e mental, melhorando assim a qualidade de vida. Mas para ter uma alimentação mais saudável, é preciso a gente seguir 3 pilares, que são fundamentais e que irão ajudar na criação da nossa reeducação alimentar. Esses 3 pilares são quantidade, qualidade e variedade. No quesito quantidade, é um quesito que a gente vai ter um equilíbrio para que essa alimentação possa nos saciar e nos nutrir, mas não exceder as nossas necessidades nutricionais. Já no quesito qualidade, vamos garantir a qualidade desses alimentos e ver se eles irão atender às necessidades do nosso corpo. Já o fator variedade é um fator extremamente importante. Nele, a gente vai garantir que nossa alimentação seja colorida e variada e assim garantir mais vitaminas e mais minerais. Mas calma aí. Agora eu vou te listar as 5 dicas que me ajudaram a ter uma alimentação mais saudável e vou te passar agora. A primeira dica trata-se do antes feito do que perfeito. Quando a gente entende essa frase, a gente se sente mais capaz de fazer as coisas. Nada adianta a gente iniciar uma nova alimentação e querer mudar tudo logo de cara. O que vai acontecer é que a gente vai fracassar em algum momento e vai se sentir frustrada logo de cara. Por exemplo, para ter uma alimentação mais equilibrada, saudável, a gente sabe que o ideal é consumir 3 tipos de fruta diferentes ao longo do dia. Mas eu, uma pessoa que não come nada de fruta, vou logo adicionar essas 3 porções diferentes ao longo do dia? Não. Se você conseguir, ótimo. Mas no meu caso, como eu fiz? Eu incluí uma porção de fruta no período da manhã e fui fazendo isso durante a semana. A partir do momento que eu percebi que já era algo que fazia parte da minha rotina, fui adicionando as outras frutas e fui me sentindo feliz e satisfeita. A partir do momento que a gente entende isso, a gente se sente mais capaz, a gente sente que a gente pode fazer novas mudanças e ver que essas inclusões podem sim fazer parte da nossa dieta. Então, vamos deixar claro uma coisa, gente, antes feito do que perfeito. Vamos fazer o possível hoje do jeito que dá e ficar feliz com essas novas evoluções e assim a gente ir aperfeiçoando ao longo do tempo. A nossa segunda dica é ter uma alimentação equilibrada. E antes de tudo, vamos colocar uma coisa na cabeça. Nenhum alimento isolado é vilão. Quero que isso entre na cabecinha de vocês, gente. Repete comigo. Nenhum alimento isolado é vilão, ok? Ok, então, gente, nas minhas tentativas de ter uma alimentação mais saudável, tentar emagrecer, o que eu acabava fazendo? Eu acabava cortando alimentos que eu mais gostava. Eu cortava chocolate, refrigerante, um hambúrguer que eu queria comer, me sentia muito culpada quando eu comia, torta, massas, macarrão, tudo. Acabava cortando o macarrão da minha dieta, pão, e o que acabava acontecendo? Porque além de cortar esses alimentos, eu também diminuía a quantidade de comida que eu consumia ao longo do dia. E o que ocorria isso? Eu ficava irritada, meu sono era afetado, tinha insônia, me sentia desanimada e cansada de fazer as atividades básicas do dia. E a partir do momento que eu entendi que eu posso comer de tudo um pouco, mas não tudo de vez, eu pude aproveitar mais minha alimentação e aderir mais a ela. Porque, gente, ter uma alimentação mais saudável e equilibrada, para a gente aderir, a gente tem que gostar da nossa alimentação. Não adianta nada a gente ter, tipo, um cardápio que a gente não gosta muito, tá bom, é um cardápio saudável, tudo, mas a gente não vai conseguir seguir ao longo prazo. Então, o que eu fazia? Ao longo da semana, eu sempre comia meu arroz, meu feijão, minha carne, frango, muita fruta, legumes, vegetais, e quando chegava no final de semana, que mal vai fazer se eu comer uma feijoada, se eu comer um pedaço de torta, um hambúrguer? Nada, não vai fazer mal, gente. Tudo se trata de equilíbrio. Então, a partir do momento que eu pude compreender que 80% da minha alimentação 80% da minha alimentação, que é a maior parte do tempo, é uma alimentação no contexto mais equilibrado, mais saudável, no final de semana me permitia, sim, comer algumas coisas, comer os alimentos que eu mais gostava. Porque a gente tem que entender que a fome da gente não é só
física. A fome da gente também há um quesito emocional. Tem alimentos que a gente tem um apego emocional. Então, não faz bem a gente pegar uma pessoa que gosta muito de brigadeiro, que tem aquele contexto emocional, cortar e ficar sem o brigadeiro dela, não. A gente, de alguma forma, tem que encaixar na nossa dieta. E a partir disso, a gente vai aderir e vai conseguir seguir essa alimentação ao longo prazo e vai ser uma alimentação mais equilibrada e que vai fazer bem pra gente e pra nossa mente também. Então, gente, vamos combinar uma coisa. Nenhum alimento isolado é vilão. E assim, a gente vai sim aderir a uma alimentação mais saudável e conseguir seguir ela a longo prazo. Terceira dica aí, planeje a sua alimentação. Quando o assunto é comer mais saudável e gastar menos, a palavra-chave é planejamento. Então, gente, ao longo da semana, observe como é sua alimentação, as refeições que você faz e separe um dia. No meu caso, eu gosto mais do domingo, que é no início da semana, então eu dou uma pausa, olho o que tem na geladeira, o que tem nos armários, faço uma lista de tudo que tem lá e vou fazer uma lista das coisas que eu vou comprar no mercado. Antes de você ir no supermercado, sempre faça uma listinha e evite ir às compras com fome. Então, aqueles horários, depois do trabalho, antes do almoço, não é um horário muito bom. Então, faça sempre uma refeiçãozinha, esteja mais tranquilo, mais ciente do que você vai comprar. Faça essa lista e, de preferência, faça outra lista já com as preparações que você vai fazer ao longo da semana. E, claro, dê preferências também aos produtos in natura, que são as verduras, os legumes e as frutas, e vejam quais as frutas e legumes que estão na época. Porque esses alimentos que estão mais na época vão estar melhores e também vão estar com um valor mais baixo. Então, vai fazer com que você economize e preste atenção também nisso. Quando você vê algum produto que esteja com valor mais em conta, evite comprar em grande quantidade, porque se você não for consumir, vai ser desperdício na certa. Então, a gente sempre tem que estar vendo esses quesitos. Aí você pode falar e pensar assim, mas eu não tenho tempo de estar cozinhando ao longo da semana. Uma ótima maneira de você garantir suas refeições é fazer marmitas. Então, no domingo mesmo, você pode tirar o dia, por exemplo. No meu caso é o domingo, o dia do planejamento. Não sei qual dia você já tem um dia aqui. Me conta aqui qual o dia que vocês gostam de planejar suas refeições ou qual seria o dia melhor de vocês fazer isso. Então, vocês podem ir no supermercado pela manhã e separar algumas horinhas do seu dia. Nas primeiras vezes vai demorar mais tempo, mas depois vocês vão ficar mais craque, vai ser bem mais rápido. Hoje em dia, para fazer marmitas, eu levo em média umas 2 horas e preparo marmitas mais ou menos assim para uns 15 dias só. Então, você vai pegar esses alimentos, já vai fazer o seu cardápio, já vai comprar as coisas que precisa, vai preparar no período da tarde mesmo, se você tiver tempo, já vai pôr na geladeira para congelar. E outra coisa importante também, relacionada às frutas, que é algo que eu estou fazendo e que está me auxiliando bastante, que é já deixar as frutas cortadas e higienizadas na geladeira. Sabe o mamão, o melão? Você chega em casa, já higieniza. Vou deixar aqui aqui embaixo como é feita a higienização. Vocês higienizam as frutas de vocês, os legumes, já deixam cortado na geladeira. O mamão mesmo, eu gosto de deixar cortado, vasilhas. Então, a vasilha do mamão, do melão, da fruta que você vai consumir durante a semana, você já deixa cortadinho, porque vai facilitar muito. Porque às vezes só da gente pensar e pegar aquela fruta, descascar e ter que lavar tudo, a gente já tem uma certa preguiça e desiste. Então, pense assim, tudo que vai facilitar para eu ter aquela alimentação vai ser maravilhoso. Porque a partir do momento que a gente tem preguiça, que a gente está com preguiça de preparar alguma coisa, a gente vai recorrer aos industrializados. E a gente sabe que alimento industrializado não é muito bom para a nossa saúde, porque são ricos em gorduras e açúcares. Então, senta aí, vê qual o dia melhor que você pode estar sentando, fazendo essa lista, ir ao mercado com calma e fazer sua refeição e planejar. E me conta aqui se você aderiu, se você gostou, se você está começando a fazer isso, porque eu garanto que vai mudar e vai deixar sua vida muito mais prática. Quarta dica agora, essa é extremamente importante, gente, ainda mais no cenário que a gente vive. Seja crítico nas orientações e nas informações dos alimentos. A gente sabe que hoje com a mídia, cada hora é uma coisa. O pobre do ovo e do leite todo dia. Ou é saudável ou faz mal. Ou é saudável ou é inflamatório. E por assim por diante. Então, gente, a gente tem que ver exatamente de onde aquela informação surgiu. A gente ir em busca de mais informações para pesquisar. Não é só porque Cicrano criou um vídeo falando isso. Não é só porque Beltrano fez um vídeo falando, botou um post sobre isso, que a gente de cara vai acreditar
vai acreditar e logo abominar aquilo da nossa alimentação. Particularmente, para mim, é um ovo extremamente versátil e muito saudável. É um alimento extremamente completo, que é rico em gorduras boas, em proteínas, então faz bem à nossa saúde e que a gente pode incluir ao longo da nossa alimentação ao longo do dia. Já o leite, eu penso o seguinte: se você possui alguma sensibilidade, alguma intolerância, alguma alergia, o ideal realmente é você reduzir o consumo ou não consumi-lo. Porque, geralmente, pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, quando consome esses alimentos, ele vai causar um certo desconforto. Pode causar distensão abdominal, azia, enjoo, vômitos, diarreia, constipação e assim por diante. Então, se esse alimento não faz bem para a sua saúde, que você está observando que você possui esses sintomas quando você consome o leite, então o ideal é não consumir. O leite, você pode estar fazendo umas novas substituições, você pode estar incluindo bebidas vegetais, tudo, fazendo novas receitas. Posso deixar aqui, fazer algumas receitas para pessoas com intolerante à lactose, como eu faço algumas receitas para mim e não sinto muito falta do leite. Mas, já, se você não tem nenhuma dessas restrições, nenhum desses sintomas, é válido sim você tomar o leite, porque o leite é um alimento rico em cálcio e aminoácidos que vai fazer bem à sua saúde. Então, gente, vamos observar direitinho o que a gente está comendo, direitinho o que a gente está lendo, o que a gente está absorvendo de informações. E uma coisa extremamente importante também é em questão aos rótulos. Muitos alimentos industrializados hoje vêm com esses rótulos assim: alimentos ricos em vitaminas, ricos em minerais, não sei o que e tudo. Mas é válido a gente dar uma lida na lista de ingredientes. Quando a gente for comprar algum alimento, algum produto, é importante a gente se atentar à lista de ingredientes. E os produtos brasileiros, a lista de ingredientes é do maior para o menor. Então, o primeiro ingrediente que está ali naquela listinha é o que tem maior quantidade. Então, se o primeiro ingrediente é o açúcar, vai ter mais açúcar. É a farinha branca, vai ter a farinha branca. Então, é ideal você estar sempre fazendo esse exercício, pegar os rótulos e dar essa lida. E a segunda dica também que é importante é você ver a quantidade desses ingredientes. Quanto mais ingrediente, mais industrializado, mais ultraprocessado é esse produto. Então, o ideal é que os produtos tenham, em média, até 5 ingredientes. Mais que 5, a gente já tem que estar de olho. Eu quero trazer aqui para vocês que vocês se questionem. Olhe esse ingrediente, ou olhe esse produto e se pergunte: será que esse produto vai fazer bem para a minha saúde? Será que esse produto é um produto que eu devo estar consumindo diariamente? Então, é para a gente trazer aquele equilíbrio, sabe? A gente está sempre observando o nosso contexto da nossa alimentação. E sempre está tentando adequar as quantidades e a variedade, a qualidade para trazer para a nossa dieta e ver se está beneficiando a nossa. Chegamos à nossa última dica e eu acho que ela é a mais importante de todas. O nosso corpo fala e precisamos ouvir. Acho que todo mundo aqui já sentiu sede, ignorou e pensou que estava com fome porque não sabia identificar se era sede ou se era fome, mas acabou no final comendo. Gente, o nosso corpo é uma máquina extremamente incrível, incrível, incrível. Se a gente saber escutar, ele vai falar quando a gente está com sede, quando a gente está com fome, quando aquele alimento não nos faz bem, quando a gente está satisfeito, entre outras coisas. Uma coisa que eu aprendi foi, por exemplo, falar uma experiência de vida aqui para vocês. Por exemplo, eu já citei aqui que eu sou intolerante à lactose, mas mesmo assim insistia em comer leite. Até um dia desse, mais ou menos, eu ainda estava insistindo em comer leite. E o que acontecia? Me sentia inchada, com diarreia, enjoada, e por assim por diante, me sentia muito, muito mal. E qual era a minha desculpa? Vou comer esse alimento porque eu estou em casa, então se eu passar mal, eu estou em casa. Enfim. E o que acontecia? Não adiantava nada. Eu tenho uma alimentação saudável e eu estava fazendo isso no meu corpo. Por quê? De uma forma ou de outra, eu estava inflamando ele. E eu também, como eu tenho endometriose, acabava aumentando ainda mais os meus sintomas. No período mesmo menstrual, eu sentia muita cólica. Mesmo fazendo o tratamento certinho, eu ainda sentia cólica. Então, foi algo que eu pude observar. A partir do momento que eu pude entender que meu corpo, ele está falando, ele está pedindo ajuda. Muitas vezes, a gente não dá devida atenção, a gente não se pergunta, será que aquilo está me fazendo bem? Muitas vezes a gente sente um cansaço ao longo do dia, a gente sente uma azia, mas a gente não presta atenção. Qual é o alimento que eu estou consumindo ao longo do dia que está me causando aquela azia? Qual alimento que eu consumo ao longo do dia que me causa uma distensão abdominal? Então, gente, é extremamente importante a gente olhar para o nosso corpo, ser mais gentil com ele, observar.
Porque da mesma forma que a gente vai ter cuidado com ele, ele vai ter um cuidado conosco e a gente pode fazer coisas incríveis com ele. Então, a partir do momento que eu fui diminuindo meu consumo de leite, que eu fui tendo esse cuidado maior, entendendo o que meu corpo precisava e não agredindo ele, eu pude ver o quanto ele pode ser incrível, o quanto eu me sentia mais disposta de fazer as coisas. Então, gente, é uma coisa extremamente importante a gente prestar atenção ao nosso corpo e os sinais que ele dá. Porque muitas vezes ele tá dando um sinal e a gente tá sentindo alguma dor, a gente tá sentindo alguma coisa, mas a gente não tá prestando atenção. E o que vai ocorrer? Muitas vezes esses sinais vão começar a aparecer na nossa pele, tipo a dermatite, tipo uma ferida no cantinho da boca, queda de cabelo. Então, gente, é extremamente importante a gente observar esses sinais, que a gente se sente cansado em algum momento do dia, se a gente está sentindo dor nos ossos, porque muitas vezes a gente negligencia, a gente pensa que é outra coisa, mas a gente investigar e dar uma atenção ao nosso corpo. Finalizando já, eu quero trazer para vocês que não foi da noite pro dia que eu consegui ter essa alimentação, ter esse pensamento. Foi algo que foi construindo ao longo de um grande tempo. Vocês, no primeiro vídeo aqui, que eu postei semana passada, eu falei que eu tinha traçado metas no começo do ano e que acabou se perdendo no meio do ano, e a vida é assim. A gente vai ser uma construção ao longo do tempo, e a alimentação é a mesma coisa. Muitas vezes vai pegar no quesito econômico, muitas vezes na dificuldade de comprar, muitas vezes de encontrar os alimentos do tempo. Então é isso, a gente vai se organizando, a gente vai se adaptando, porque cada um tem uma rotina. Então, a partir do momento que eu pude entender minha rotina, pude fazer o que eu poderia fazer antes feito do que perfeito naquele tempo, eu pude me planejar de acordo com o meu tempo. Como eu fazia faculdade em uma instituição federal, era integral, então eu não tinha muito tempo às vezes para estar planejando, para ir no supermercado. Então, a partir do momento que eu pude entender o contexto da minha vida, que eu pude entender a minha rotina, que eu fui fazendo essas pequenas substituições, comecei modificando meu café da manhã. Comecei, a partir do momento que meu café da manhã já estava resolvido, fui para o lanche da manhã, fui para o almoço e assim por diante. E vou falar, não é um processo linear, é um processo que a gente vai construindo aos pouquinhos. Às vezes a gente não vai conseguir estar comendo a fruta no dia, às vezes a gente não vai conseguir estar comendo aquele legume, mas o importante é a gente tentar ter consciência e buscar cada dia. Não vou falar que vai ser do dia para a noite, não vou falar que daqui a um mês vocês vão estar craque, mas o importante é isso, gente. Não existe uma fórmula secreta. Não existe uma fórmula que vai fazer com que você tenha uma alimentação mais saudável. É o básico. Não adianta vocês pesquisar coisas mirabolantes, botar na internet como emagrecer rápido, como ter uma alimentação mais rápida. Não. É fazer aos pouquinhos todo dia, que vocês vão ver que vocês vão aderir a essa dieta, vocês vão ver que vocês vão conseguir seguir, que vocês vão conseguir se planejar e, de repente, vocês vão ver que vocês conseguiram fazer uma reeducação alimentar na vida de vocês. Então, é o que eu falo. Ao pouquinho a gente vai chegando. É o básico que funciona. É incluir mais frutas, é incluir mais vegetais, mais legumes, ingerir mais água, se exercitar e assim por diante. Então, o vídeo de hoje é esse. Quero saber se eu te ajudei aqui. Qual foi a dica que você gostou mais? Como foi o seu caminho? Se você já tentou fazer essa alimentação saudável e não conseguiu, qual foi a sua maior dificuldade? Me conta aqui qual a sua maior dificuldade de ter uma alimentação mais saudável. Porque eu garanto que se você adotar essas dicas, não precisa se cobrar tanto. Vai incluindo uma coisinha de cada vez, uma fruta a cada dia, mais legumes, salada, bebendo água. Eu garanto que você vai conseguir e vai ter uma alimentação saudável equilibrada a longo prazo. Porque o que a gente quer é isso. É uma alimentação saudável, equilibrada a longo prazo. Não uma coisa em um período só. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero ter te ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau!